Nesse vídeo, eu tenho a missão de te mostrar como que acontece o desenvolvimento da fala na criança autista, que é diferente da criança típica, e te mostrar como que você pode utilizar esse conhecimento para estimular a fala do seu filho dentro de casa, ajudando ele a produzir as primeiras palavras, primeiras frases e, por fim, contar um evento. Meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, pós-graduada na ciência ABA, e eu criei um método Falar é Divertido, que consiste em utilizar brincadeiras para crianças e atividades para adolescentes para ajudá-los a formar as primeiras palavras, frases e, por fim, conseguir contar um evento. E para te mostrar como que você pode fazer isso, eu estou liberando gratuitamente a primeira aula do meu curso Destravando a Fala no Autismo. Nesta aula, você vai aprender o que precisa acontecer no cérebro do seu filho autista para que ele seja capaz de produzir a primeira palavra. Quando você entende como que funciona todo o método Falar é Divertido, você vai aprender a transformar essas palavras, mesmo que sejam palavras apenas que são meras repetições, são ecolalias, você vai aprender a transformar essas palavras em frases que nós utilizamos para nos comunicar. E depois você vai precisar dar um terceiro passo, que é aplicar estratégias para ajudar o seu filho a conseguir contar um evento. Essa aula vai te mostrar a base do desenvolvimento da comunicação do seu filho autista. Presta atenção. Olá, seja bem-vindo à plataforma que vai te ensinar a estimular a fala do seu filho autista dentro de casa. Bom, meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, pós-graduada na ciência ABA e eu trabalho com criança autista há cerca de 12 anos. O objetivo dessa aula é te ensinar como funciona o cérebro da criança autista e como utilizar esse conhecimento para estimular a fala dele dentro de casa. E eu também tenho como objetivo te ensinar como ter o melhor aproveitamento do conteúdo que você vai aprender e qual a sequência que você deve aplicar esse conteúdo, que é diferente da sequência que as aulas estão expostas aqui dentro da plataforma, e você vai entender o porquê. Eu estou muito feliz que você resolveu dar o primeiro passo para ajudar o seu filho nesse processo de desenvolvimento da fala. Como terapeuta, como alguém que está há 12 anos trabalhando com criança autista, eu posso te afirmar que algumas crianças autistas não desenvolvem a fala porque elas não recebem suporte dentro de casa. É muito importante que você entenda que a criança autista, ela pode ter uma dificuldade muito grande para desenvolver a fala. Então, ela vai precisar de estimulação todos os dias e em contextos diferentes para que ela consiga absorver esse conteúdo que você está tentando ensinar para ela. Por isso, é muito importante que você saiba como estimular a fala do seu filho dentro de casa para dar sequência ao tratamento fonoaudiológico que toda criança autista que tem atraso na fala precisa receber. Alguns pais que levam a criança autista para um tratamento fonoaudiológico durante alguns anos e a criança não desenvolve a fala, eles automaticamente acabam concluindo que a criança nasceu sem a capacidade de desenvolver a fala. Mas quando eu recebo um pai assim dentro do meu consultório, eu sempre questiono quem que era a profissional que estava atendendo ele. Ela tinha a formação adequada para atender uma criança autista? Essa criança, ela recebia quantos atendimentos semanais? Quando ela saía da terapia, ela recebia estimulação dentro de casa? Sim, gente, a criança, ela precisa receber estímulos da fala em ambientes diferentes, contextos diferentes, em momentos diferentes para que ela seja capaz de absorver a fala. E você vai entender nessa aula o porquê que isso acontece com o seu filho autista. Então, não conclua que essa criança não tem capacidade de desenvolver a fala sem antes ter tentado levar ela num profissional que tem uma especialização, tem uma pós-graduação na área e que você tenha, antes que você tenha treinado o seu filho dentro de casa, ou seja, você tenha utilizado estratégias todos os dias para estimular a fala dele. Sim, nós sabemos, a ciência já comprovou que tem algumas crianças autistas que elas serão não verbal durante toda a vida, mas esse número é muito pequeno, é muito raro de acontecer. Então, antes de chegar a essa conclusão, você precisa
estimular o seu filho dentro de casa todos os dias, de maneira assertiva e levar ele para um tratamento fonoaudiológico. Muitos pais pensam que por não terem uma graduação em fonoaudiologia, por não terem uma especialização, não vão conseguir ajudar o seu filho, sua criança, seu adolescente autista que não consegue falar ainda ou tem dificuldade na fala. Isso é uma baita mentira, porque você é o que tem maior interesse, né? Você pai ou você mãe, é quem tem maior interesse no desenvolvimento da fala do seu filho. Pensa comigo, quem tem mais chance de alcançar um objetivo? Quem é inteligente, mais preguiçoso ou quem se esforça todos os dias? A pessoa que se esforça, se empenha, né, todos os dias, que cada dia constrói um tijolo, ela tem uma chance maior de conseguir do que uma pessoa que até tem técnica, mas não tem vontade. Então é muito importante que você entenda que você tem toda a capacidade de ajudar o seu filho dentro de casa. E você tem a minha admiração por conta disso, porque você faz parte do grupo de pais que decidiu não terceirizar o desenvolvimento da fala do seu filho somente a outras pessoas. Você vestiu a camisa e você está fazendo por ele aquilo que os outros não podem fazer, porque você é o que passa mais tempo com seu filho, você é o que tem o maior interesse, você ama a sua criança e você conhece o seu filho como ninguém. Então, existem algumas coisas dentro do desenvolvimento da fala que somente você, que é pai e que é mãe, vai conseguir alcançar. E por isso, aprender, tudo que você vai aprender aqui dentro desse curso é extremamente poderoso, porque um profissional, ele pode ter a graduação, a especialização, ele pode até ter um doutorado, mas quem conhece o seu filho é você. Quem vive com ele, quem passa mais tempo com ele é você. Então, existe um poder em suas mãos e esse poder só está precisando de um pouquinho mais de conhecimento para que você possa ajudar ele dentro de casa. Aqui na plataforma, eu vou te ensinar como funciona o cérebro da criança autista de maneira prática, até quase desenhada para que qualquer pessoa consiga entender, até se você não souber ler e escrever, se você for uma pessoa extremamente leiga, você vai entender como funciona o cérebro da criança autista. E eu também vou te ensinar brincadeiras para estimular cada uma das habilidades, estimular esse cérebro para que ela seja capaz de falar. Então, nessa primeira aula, eu vou te ensinar o que precisa acontecer no cérebro do seu filho para que as palavras apareçam. Esse conteúdo é muito importante para que quando você estiver lá no módulo 3, aprendendo as brincadeiras, as atividades, você entenda alguns detalhes que eu vou te pedir. Aqui na plataforma, você vai aprender a estimular a fala através do método Falar é Divertido que eu mesma criei, que consiste em estimular a fala com leveza, para que o seu filho de preferência nem perceba que você está estimulando a fala dele. Então, lá no módulo 3, você vai encontrar brincadeiras e atividades para crianças e adolescentes, na qual a criança, né, ou adolescente muitas vezes nem percebe que você está estimulando a fala dele, melhorando a adesão por parte da criança. Mas, Patrícia, esse é um método novo, mas será que vai dar certo com meu filho? Calma, que o método não é novo. Eu já aplico ele há muitos anos dentro do meu consultório, que eu ensino os pais a fazer essa mesma estimulação dentro de casa. E eu vou colocar aqui o depoimento de vários pais que já aplicaram o método e deu muito certo. Inclusive, alguns pais me contam chorando, né, que seu adolescente está conseguindo contar um evento, que está conseguindo falar frase. E isso me emociona muito. Se essas crianças não tivessem passado dentro do meu consultório, provavelmente elas nunca desenvolveriam a fala. E eu confesso para você que já aconteceu sim de eu chorar do consultório depois que os pais saírem lá da sala, porque eu sei que se algumas crianças ou adolescentes não tivessem conhecido esse método, eles nunca desenvolveriam a fala. E foi por isso que eu decidi expandir o método e trazer ele através de aulas gravadas para que você, independente do local do país que você esteja, consiga aplicar esse método dentro de casa. Então, vamos ao que interessa. Essa aula tem dois objetivos. O primeiro, como eu já expliquei, é mostrar como funciona o cérebro da criança autista e a importância que esse conhecimento tem para que você consiga estimular a fala dentro de casa. E o segundo objetivo é mostrar como você pode ter o melhor aproveitamento das aulas que são aqui dentro da plataforma. Então vamos lá. No primeiro módulo, vou começar explicando aqui sobre o conteúdo da plataforma. No primeiro módulo, você vai aprender
a atrair a atenção da sua criança e adolescente autista. Muitos pais reclamam, falam: Patrícia, o meu filho autista, ele não se interessa por brincadeira, ele não interage durante a brincadeira. Eu já tentei várias vezes sentar com ele fazer uma brincadeira e não deu certo. E existe uma explicação para isso. Você vai aprender aqui no primeiro módulo o porquê que isso pode estar acontecendo. Eu vou te ensinar 9 estratégias para você aplicar dentro da brincadeira que vai atrair a atenção do seu filho. Ou seja, você não vai precisar ficar chamando o seu filho, tentando forçar ele a ficar sentado ali com você. E você vai aprender a atrair a atenção dele e fazer com que ele queira participar da brincadeira. Mas agora eu quero te dar um conselho muito importante. Eu quero que quando você assistir às aulas do primeiro módulo, você faça uma pausa e você fique por 8 dias treinando essas estratégias que eu ensino dentro do primeiro módulo. Porque você, pai, e você, mãe, está aprendendo agora. Então é natural que no começo você cometa um ou outro erro. Isso acontece com todo mundo. Por isso, eu vou pedir para você ficar 8 dias praticando antes de começar a estimulação da fala propriamente dita, ok? E outra sugestão que eu te dou é que você filme, né, 5 minutinhos de brincadeira com o seu filho, sem deixar a criança ver a câmera, ok? Então você esconde ali o celular ou pede para o pai fingir ali que está conversando com alguém, mas filma a brincadeira por 5 minutos, não precisa filmar a brincadeira toda. Você filma você aplicando essas estratégias que você vai aprender e assiste, olha se você conseguiu de fato aplicar as 9, se faltou alguma, assim você consegue se corrigir. Isso porque esse conteúdo do módulo 1, ele é a base para você aplicar as brincadeiras que você vai aprender ali no módulo 3 e as estratégias que você vai aprender ali no módulo 2, ok? Então é muito importante que você faça uma pausa e fique 8 dias treinando e se assistindo para ver se você conseguiu de fato aplicar. Muitas vezes nós estamos ali executando a brincadeira achando que está tudo certo, mas quando você se filma, olha, você percebe, esqueci disso daqui, esqueci dessa estratégia aqui que ela tinha comentado. Então, é muito importante que você entenda que você está aprendendo e que é importante você fazer um treinamento antes de começar a estimulação da fala. No módulo 2, você vai aprender como ensinar o seu filho a produzir sons que ele ainda não sabe produzir. Por exemplo, a criança não sabe falar o som do S de sapo, ou do R, né, de pirulito, né, ou o som do P, do T, independente de qual som da fala ela não consiga, você vai aprender ali no módulo 2 estratégias passo a passo para estimular o seu filho a produzir esses sons. Mas eu quero te dar um alerta muito importante. Após terminar o módulo 1, você não pode já ir aplicando o módulo 2. Isso porque existem algumas habilidades cognitivas e motoras que o seu filho precisa desenvolver antes de aprender os sons da fala. E essas habilidades estão ali no módulo 3. Então, vamos supor que o seu filho ele não tem atenção visual, que é a habilidade de olhar e perceber como você faz o movimento na boca. Se o seu filho não tem essa habilidade, pode ser que você tenha muita dificuldade para aplicar o passo a passo mostrando para ele como falar o som do S, do P, do R, enfim, o som que ele tem dificuldade. Ou se ele não fala nenhuma palavra, você também vai ter dificuldade para ensinar a primeira palavra. Por isso, terminando ali o módulo 1, você vai assistir o módulo 2, mas você não vai aplicar ele diretamente para o seu filho. Você vai assistir o módulo 3 e quando você aprender quais são as habilidades que você precisa desenvolver no seu filho para que ele seja capaz de formar a primeira palavra, de formar frases e de contar um evento, você vai começar a aplicar o conteúdo do módulo 2. Mas, Patrícia, por que o módulo 2 vem antes do 3 se a gente não pode aplicar ele antes do módulo 3? Vamos entender. Porque quando você estiver fazendo brincadeiras e atividades que você vai aprender ali no módulo 3, você vai automaticamente incluindo dentro dessas brincadeiras o conhecimento que você já adquiriu lá no módulo 2, ok? Então, é muito importante que você termine de assistir o módulo 3 para que depois você comece estimulações da fala. Dentro do módulo 3, você vai aprender, sim, brincadeiras que vai ensinar o seu filho a formar a primeira palavra, vai aprender a formar a primeira frase e vai aprender brincadeiras que estimulam o seu filho a contar um evento.
E quando estiver realizando essas brincadeiras, você aplica todo o conteúdo ali do módulo 2. Você vai perceber que as brincadeiras, elas estão separadas por nível de suporte. Então, tem uma quantidade X para brincadeira nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Entretanto, eu recomendo que você assista todas as brincadeiras que tem em cada uma das aulas. Porque algumas brincadeiras que eu coloquei para a criança nível 2 de suporte, ela também pode ser executada na criança nível 3 ou na criança nível 1. Algumas brincadeiras que se utilizam com a criança nível 3 de suporte também pode ser utilizada para a criança nível 2 de suporte. Então, se você assistir todas as brincadeiras que tem em cada aula, você vai conseguir absorver muito mais conteúdo e ter um repertório maior de brincadeira. E antes de chegar no segundo objetivo dessa aula, eu quero te dizer que eu quero muito te acompanhar durante esse processo de desenvolvimento da fala do seu filho dentro de casa. E eu faço isso através das aulas ao vivo que acontecem uma vez por mês. Então, uma vez por mês, eu me encontro com você para tirar dúvidas, ok? Esse é o momento que você expõe a situação do seu filho, você me diz quais são as suas dificuldades e eu vou te mostrando, vou conversando com você, te mostrando como que você pode ajudar o seu filho dentro de casa. E essas aulas, elas acontecem uma vez por mês, está abaixo dessa aula aqui as datas, o link para você participar da aula e também o link com o grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp é somente para os pais que estão dentro da plataforma. Ele é um grupo fechado e eu utilizo apenas para passar recados. Então, quando eu coloco uma nova aula na plataforma ou qualquer mudança, qualquer recado é passado nesse grupo do WhatsApp. Então, é importante que você, pai e você, mãe, esteja nesse grupo e não se preocupe, porque ele é fechado, então não vai ter várias pessoas falando, ok? Caso você não consiga estar presente na aula ao vivo, você também pode tirar dúvidas abaixo de cada aula. Você vai notar que tem uma aba ali, comentários, que você pode colocar a sua dúvida, que eu mesma estarei respondendo. E antes de começar a explicação de como que funciona o cérebro da criança autista e qual a importância de você entender isso para poder ajudar o seu filho dentro de casa, eu quero que você pause esse vídeo e você escreva aqui abaixo o nome do seu filho, a idade dele, como que está a comunicação dele neste momento que você está iniciando a estimulação da fala do seu filho dentro de casa. É muito importante que você coloque essa informação, porque mais para frente, se você me fizer alguma pergunta, algum questionamento, eu preciso saber qual a idade, se o seu filho é menino ou menina, como que está a comunicação dele para que eu seja mais assertiva na hora de te orientar. Então, a orientação que eu passo para o menino é diferente da orientação que eu posso passar para uma menina. A orientação que eu passo para uma criança de 2 anos é muito diferente da orientação que eu passo para uma criança de 4 anos de idade, mesmo que essas duas crianças aqui, a de 2 e a de 4, não falem nenhuma palavra. Então, é muito importante que você deixe abaixo dessa aula aqui o seu comentário apresentando o seu filho, para que eu consiga ser mais assertiva na hora de te ajudar. Gente, aproveita, porque eu quero muito te ajudar, eu quero muito te acompanhar durante esse processo de estimulação da fala dentro de casa, mas eu só consigo fazer isso através dos comentários ou da aula ao vivo. Então, aproveita para estar presente durante a aula ao vivo, porque esse é um momento muito gostoso e muito construtivo. Vamos para a segunda parte dessa aula, quero entender como funciona o cérebro da criança autista e como que você pode utilizar esse conhecimento para estimular a fala da criança dentro de casa. Muitos pais, eles me relatam lá no consultório ou lá nas redes sociais que eles ensinam algumas palavras para a criança até reproduz, né, na hora ali que o pai está ensinando, mas depois ele não repete mais. Então, alguns pais até me falam, mas Patrícia, parece que ele não armazena, ele não aprende. Isso acontece porque quando a criança ela recebe uma informação, para que essa informação se torne um aprendizado, algo que a criança vai continuar praticando, ela precisa criar uma rede neural. E o que seria isso? O nosso cérebro é formado por bilhões de células que nós chamamos de neurônio. Então, quando o neurônio ele recebe uma informação, ele precisa se conectar com outros neurônios e transmitir essa informação. Então, vamos supor que você ensinou uma nova palavrinha para o seu filho e esse neurônio aqui recebeu. Então, ele vai fazer uma
conexão sináptica, ou seja, ele vai se conectar com esse outro neurônio aqui. E esse neurônio vai passar informação para outro, e quando formar uma rede neural, a criança estabeleceu o aprendizado. A criança autista, ela tende a ter uma dificuldade na formação de novas redes neurais para fazer essa sinapse. Então, sempre que você vai ensinar algo novo, a criança precisa formar uma nova rede neural. Então, vamos supor que você ensinou seu filho a fazer xixi na privada. Ela criou uma nova rede, uma rede neural. Se você ensinar o seu filho a andar de patins, ela criou outra rede neural. E quando você vai ensinar o seu filho a falar, ela precisa criar uma outra rede neural que é um pouquinho mais extensa, porque esse é um conhecimento muito complexo que envolve várias habilidades cognitivas. Então, a criança tem muita dificuldade, a criança autista, ela tem muita dificuldade para formar essa nova rede neural e por isso você precisa utilizar uma estratégia diferente da criança típica. Mas existe um segredo poderoso. Quando você ativa a emoção no seu filho, quando você está passando um novo ensinamento, ele aprende de maneira muito mais rápida. Essas redes neurais, elas são formadas numa agilidade muito grande em comparação a estratégias comuns. Por isso, você vai fazer brincadeiras que ativa emoção no seu filho para que ele aprenda o passo a passo para produzir ali as primeiras palavras, frases e contar um evento. Então, aqui dentro da plataforma, você vai aprender essas brincadeiras que ativam boas emoções na criança, faz com que o momento seja divertido, faça com que a criança aprenda mais rápido e consiga atingir algo que ela não conseguiria se ela não tivesse você, pai, e você, mãe, ajudando ela dentro de casa todos os dias de maneira estratégica. Antes de encerrar essa aula, eu quero te falar uma coisa muito íntima, muito pessoal minha. Quando eu estava elaborando as brincadeiras desse curso, eu fiz uma oração e pedi a Deus para que me desse sabedoria, para que eu utilizasse todo o conhecimento em neurologia que eu tenho para transformar isso em brincadeiras direcionadas para estimular a fala da criança autista. E eu tenho convicção de que Deus me deu sabedoria, que Ele abriu os meus olhos para que eu pudesse elaborar brincadeiras que, ao mesmo tempo que são divertidas, vai estar ensinando o seu filho dentro de casa. E da mesma forma que Deus fez milagres na minha vida, eu sei que Ele pode fazer na sua também. Eu não sei no que você acredita, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu quero falar sobre um Deus que tem o poder de ajudar e potencializar a melhora, a evolução do seu filho dentro de casa. Eu estou em oração por cada um de vocês que estão aqui dentro da plataforma, para que Deus ajude você a ajudar o seu filho. Ele ama o seu filho muito mais do que você, e eu tenho certeza que ele estará com você neste processo de estimular a fala dentro de casa. Você só precisa convidar. E para finalizar essa aula, eu preciso te lembrar que você não precisa ser fonoaudiólogo para ajudar o seu filho nesse processo de estimulação da fala. Na próxima aula, você vai aprender 9 estratégias para atrair a atenção do seu filho autista durante a brincadeira.